Minha noiva me traiu na festa de despedida de solteira, então eu a deixei sem dizer uma única palavra. Eu não sei como explicar tudo isso. Oi Reddit, nunca imaginei que estaria postando algo assim, mas eu só preciso tirar isso do meu peito. Deixe-me dar um pouco de contexto antes de entrar no verdadeiro drama. Mia e eu, ambos com 30 anos, nos conhecemos quando tínhamos 24. Estávamos na festa de aniversário de um amigo em comum. Eu me lembro de vê-la do outro lado da sala, rindo de algo que alguém disse, e pensei que ela era a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Ela tinha uma energia contagiante, daquele tipo que fazia você querer estar por perto. No final da noite, estávamos sentados no pátio conversando sobre tudo, música, filmes, sonhos de viagem, e eu fiquei fisgado. Começamos a namorar algumas semanas depois e nos mudamos juntos depois de um ano. As coisas estavam ótimas, ou pelo menos eu achava que estavam. Claro, Mia gostava de festejar mais do que eu, mas nunca foi nada extremo, ou pelo menos eu acreditava. Eu imaginava que nós nos equilibrávamos, eu era o pé no chão e ela trazia a diversão. Quando eu a pedi em casamento no ano passado, eu tinha certeza de que havia encontrado a pessoa da minha vida. Ela chorou quando perguntei e a resposta foi um sim imediato. Passamos meses planejando o casamento juntos, escolhendo locais, provando bolos e discutindo se faríamos ou não um bar aberto. Eu pensava que estávamos construindo uma vida juntos, mas aparentemente eu estava errado. O drama começou com um pacote, um maldito pacote de todas as coisas. Eu nem deveria estar em casa naquele momento. Meu turno terminou mais cedo e eu pensei em surpreender Mia chegando em casa e preparando o jantar. Quando cheguei ao apartamento, vi uma pequena sacola de presente na porta. Tinha uma etiqueta brilhante que dizia, para a noiva mais selvagem, você mereceu cada segundo disso. Com amor, Tasha. A princípio eu não pensei muito sobre isso. Tasha era a melhor amiga de Mia, praticamente grudada nela desde a faculdade. Eu sempre achei que ela era um pouco exagerada, barulhenta, dramática e o tipo de pessoa que prosperava no caos, mas eu a tolerava por causa de Mia. Elas eram a dupla divertida, ou pelo menos era assim que Mia sempre as descrevia. Ainda assim, algo naquela nota me deu uma sensação estranha. Eu trouxe a sacola para dentro e a coloquei no balcão da cozinha, olhando para ela por uns bons 5 minutos. Minha mente ficava indo e voltando, provavelmente não é nada, mas por que parece estranho? Decidi abrir. Disse a mim mesmo que não era invasão, era apenas curiosidade. Além disso, estava endereçado a Mia, mas deixado ali, tão exposto, basicamente um convite, certo? Dentro havia as coisas típicas de despedida de solteira, uma tiara de plástico barata, uma faixa escrito Última Viagem da Noiva e alguns confetes brilhantes que se espalharam por toda a parte. Mas então, no fundo da sacola, havia uma cueca masculina usada, não recém-lavada. Meu estômago revirou, mas tentei racionalizar. Talvez fosse um presente de brincadeira, algum tipo de piada estúpida. Então vi o pendrive. Eu nem sei o que me fez verificar o que havia nele. Acho que já estava desconfortável por causa da cueca e algo na forma como a sacola gritava Noite Selvagem não estava certo para mim. Conectei no meu laptop e abri o único arquivo que tinha. O vídeo começou inocente o suficiente. Mia e suas amigas estavam sentadas em um camarote de alguma boate, rindo e comemorando. A câmera tremia enquanto dava zoom em Mia, usando a tiara e a faixa. Ela estava linda como sempre, mas havia algo estranho na energia dela. Ela não estava apenas celebrando, estava em outro nível, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. O próximo clipe foi onde as coisas começaram a piorar. Mia estava em um palco, claramente em um clube de striptease, rebolando em cima de um stripper, enquanto suas amigas gritavam e aplaudiam. A princípio pensei, ok, é uma despedida de solteira, não é ótimo, mas não é o fim do mundo. Mas então a câmera seguiu quando ela puxou o stripper do palco, rindo e o levando para uma sala privada. Pausei o vídeo, meu coração disparado. Disse a mim mesmo para não exagerar. Talvez fosse só de brincadeira, certo? Talvez ela tenha entrado lá, riu e saiu. Mas eu sabia a verdade, no fundo. Eu já sabia. O próximo clipe tirou todas as dúvidas. Mostrava Mia sentada em uma área de lounge, cercada por 3 caras. Eles estavam rindo, bebendo e flertando, mas não parou por aí. Um deles se aproximou e a beijou, e ela não apenas deixou, ela o beijou de volta. Então outro cara se juntou. No final do vídeo, ela estava levando os 3 para o que parecia ser um quarto de hotel. A voz de Tasha ao fundo tornou tudo pior. Ela ria e narrava tudo. Mia, você é uma lenda, noiva do ano.
Eu fiquei sentado ali, encarando a tela, sentindo como se meu peito tivesse sido rasgado. Essa não era a mulher com quem eu passei os últimos 6 anos da minha vida. Essa não era a Mia que adormecia no meu peito enquanto assistíamos comédias românticas idiotas. Essa não era a Mia que falava o quanto estava animada para começar uma família comigo. Mia chegou em casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Ela me beijou na bochecha, perguntou sobre meu dia e começou a falar sobre como Tasha tinha as melhores ideias para a decoração do casamento. Eu apenas assenti e sorri, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu já tinha acabado. Eu não conseguia nem olhar para ela sem ver aquele vídeo na minha cabeça. Eu me senti um idiota por não ter percebido antes. Será que havia sinais e eu não vi? Ou era a primeira vez? Eu não sabia e, honestamente, não me importava. A mulher que eu pensei que iria me casar não existia mais. Naquela noite eu não dormi. Fiquei acordado olhando para o teto, reproduzindo o vídeo repetidamente na minha mente. Cada riso, cada beijo, cada toque era como uma faca. Eu queria confrontá-la, gritar, exigir respostas, mas eu sabia que não mudaria nada. Na manhã seguinte, Mia acordou cedo para se preparar para o trabalho. Ela me beijou na testa antes de sair e disse, mal posso esperar para te ver esta noite, amor. Eu sorri e respondi, eu também. Assim que Mia saiu para o trabalho, comecei a me mover. Eu nem sentei para tomar café ou pensar no que estava fazendo. Simplesmente peguei minha mala de viagem do armário e comecei a arrumar roupas, artigos de higiene, meu laptop, carregadores, tudo o que eu pudesse levar sem fazer bagunça. Eu não planejava voltar, então não perdi tempo tentando decidir o que levar ou deixar. Eu sabia que os móveis não valiam a dor de cabeça e não me importava com a maioria das coisas que dividíamos de qualquer jeito. Deixei que ela ficasse com o sofá, a televisão, os utensílios de cozinha, ela podia ficar com tudo. Eu só queria sair. Enquanto arrumava minhas coisas, percebi que nunca havia feito nada parecido antes. Sempre fui o cara que planeja tudo nos mínimos detalhes, férias, agendas de trabalho, até domingos preguiçosos. Mas ali estava eu, enfiando coisas aleatórias em uma bolsa sem nenhum plano claro além de sair daquela merda. Peguei meu telefone e comecei a procurar lugares para ficar. Eu não queria ir para um hotel comum, parecia frio demais, perto demais da realidade. Eu precisava de um lugar onde pudesse pensar, respirar e decidir meu próximo passo. Foi então que encontrei um pequeno resort a cerca de 2 horas da cidade. Não era luxuoso, mas parecia tranquilo e eles tinham disponibilidade de última hora, perfeito. Liguei e reservei um quarto por uma semana, paguei adiantado e nem me importei com o preço. Parecia um pequeno preço a pagar por um pouco de paz de espírito. Antes de sair, peguei uma pasta da minha escrivaninha onde guardava todos os contratos do casamento. Eu não tinha intenção de pagar por um casamento que não iria acontecer. O local da festa foi o primeiro da minha lista, então liguei para eles enquanto saía pela porta. Olá, aqui é o Ryan, disse tentando soar normal, preciso cancelar uma reserva para um casamento. A mulher do outro lado parecia surpresa. Oh, sinto muito em ouvir isso, posso perguntar o motivo? Eu não estava prestes a contar meu drama pessoal a uma estranha, então apenas disse, mudança de planos, a vida acontece, sabe? Ela começou a falar sobre taxas de cancelamento, que reteriam 20% do depósito, blá blá, eu não me importei. Tudo bem, eu disse, apenas cancele. Com isso feito, entrei no carro e comecei a dirigir. Nem olhei para trás, para o apartamento. A viagem até o resort parecia surreal, como se eu estivesse no piloto automático, apenas seguindo o GPS enquanto minha mente reproduzia tudo o que eu tinha visto naquele pendrive. Será que foi apenas naquela festa ou ela escondia esse lado de si durante todo o tempo em que estivemos juntos? Parei em um posto de gasolina na metade do caminho para comprar alguns lanches e água. Enquanto pagava, meu celular começou a vibrar no bolso. Eu nem precisava olhar para saber que era Mia. Ignorei, mas as vibrações não pararam. Mensagem atrás de mensagem, ligação atrás de ligação. Ela já devia ter chegado em casa e percebido que eu tinha ido embora. Eu não conseguia me obrigar a ler as mensagens ainda. Eu não estava pronto para as desculpas, as lágrimas falsas ou o discurso de não era o que parecia. Apenas coloquei meu celular no silencioso e continuei dirigindo. O lugar era pequeno, mas perfeito, uma cama king size, uma pequena cozinha, uma lareira e um deck com vista para o lago. Parecia um mundo distante de tudo que eu havia deixado para trás. Joguei minhas malas em um canto, sentei na beira da cama e finalmente soltei um longo suspiro trêmulo.
Pela primeira vez no dia, senti o peso do que tinha acabado de acontecer. Isso não era apenas uma briga ou um término. Eu havia deixado para trás minha noiva, minha casa e a vida que pensei estar construindo. Passei o resto do dia desfazendo as malas, mas foi estranho ver minhas coisas naquele espaço desconhecido. Eu continuava esperando Mia me chamar do outro cômodo ou perguntar o que eu queria para o jantar. Cada pequeno som me fazia pular, como se ela fosse entrar a qualquer momento. Quando finalmente sentei para comer um sanduíche feito com os lanches que comprei, olhei meu telefone. Havia mais de 20 chamadas perdidas de Mia, além de uma enxurrada de mensagens. Elas começaram de forma casual. Oi amor, onde você está? Você foi a algum lugar sem me avisar? Me avise quando voltar. Depois ficaram mais aflitas. Ryan, isso não é engraçado. Onde você está? Você está bem? Por que suas coisas sumiram? O que está acontecendo? E finalmente desesperadas. Por favor, me liga, eu não entendo o que está acontecendo, por favor. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para meus pais. Eles são do tipo que não se metem, a menos que realmente precisem. Quando disse que havia deixado Mia e que o casamento estava cancelado, minha mãe apenas respondeu, tudo bem querido, você quer nos contar o que aconteceu? Eu fui vago, ela não era quem eu pensava que fosse. Meu pai acrescentou, bom para você, filho, melhor descobrir agora do que depois. Eles não insistiram em detalhes, o que eu agradeci. Contei que estava ficando em um resort por um tempo para clarear a mente e eles disseram que me apoiariam não importa o que. Aquela primeira noite no chalé foi estranha. Eu continuava esperando Mia invadir o lugar, exigir respostas ou de alguma forma me convencer a voltar. Pensei em quanto tempo e esforço coloquei em nosso relacionamento, planejando encontros, economizando para o casamento, cedendo em coisas como a obsessão dela por Tasha. E para quê? Para ela jogar tudo fora em uma única noite de festa. Quando fui dormir, já havia decidido, eu não voltaria, não pelas lágrimas, pelos pedidos de desculpa ou pelas promessas dela. Isso era o fim, e eu estava em paz com isso. Uma coisa, porém, continuava me incomodando, Tasha. Ela não era apenas uma espectadora inocente em tudo isso, na verdade era líder. Aquele vídeo não era apenas uma gravação espontânea da noite, parecia um troféu, algo do qual ela se orgulhava em mostrar. E aquela maldita nota no pacote, você mereceu cada segundo disso, era praticamente uma confissão. Tasha sempre me incomodou. Quando Mia e eu começamos a namorar, Tasha foi uma das primeiras pessoas que conheci no círculo dela. Ela era barulhenta, constantemente fazendo piadas sarcásticas. E sempre tinha que ser o centro das atenções. Mia achava que ela era hilária e divertida, mas eu a achava insuportável. Com os anos aprendi a tolerá-la, porque ela e Mia eram muito próximas, mas eu nunca confiei nela. Olhando para trás, havia sinais de alerta. Tasha constantemente pressionava Mia a sair, mesmo quando nós tínhamos planos. Houve vezes em que Mia chegava em casa bêbada às 2 da manhã, com Tasha rindo ao fundo e gritando, desculpa por roubar sua garota, Ryan. Eu costumava rir disso, mas agora já não parecia tão engraçado. No resort decidi confrontá-la. Não, Mia, ainda não. Eu queria respostas da pessoa que incentivou toda essa confusão. Eu não queria ligar para a Tasha diretamente, então usei um aplicativo de número falso para mandar uma mensagem vaga, mas disca. Oi, é o Ryan, precisamos conversar sobre a Mia, me encontre na cafeteria da 7ª manhã ao meio-dia. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Que porra, você está bem? Mia está bem? Do que se trata? Eu não respondi. No dia seguinte, dirigi de volta para a cidade, estacionei a alguns quarteirões da cafeteria e esperei. E claro, Tasha entrou exatamente na hora marcada, com o mesmo ar presunçoso de sempre. Ela vestia sua roupa exagerada habitual, um blazer rosa-choque, saltos que pareciam impossíveis de andar e óculos escuros dentro do local, clássico Tasha. Entrei alguns minutos depois e me sentei em frente a ela. Ela pareceu surpresa em me ver, mas então sorriu. Ryan, você me assustou com aquela mensagem. O que está acontecendo? Eu não perdi tempo. Corta a merda, Tasha, eu sei sobre a despedida de solteira. O sorriso dela congelou. Ah, como assim? Inclinei-me para a frente, mantendo a voz baixa. Quero dizer, o pendrive, os vídeos, o pacote que você deixou na porta, eu sei de tudo. Ela me encarou por um momento e depois riu nervosamente. Ah, vamos Ryan, é só coisa de despedida de solteira. Você não está falando sério que ficou chateado com isso, está? Chateado? Eu disse, recostando-me na cadeira. Isso é pouco.
Que tipo de melhor amiga incentiva alguém a trair o noivo e depois envia um vídeo de destaques? O rosto dela ficou vermelho. Não foi bem assim, disse rapidamente. Foi apenas uma noite divertida, sem mal nenhum. Tirei meu celular do bolso e abri as capturas de tela que havia salvo. Empurrei para ela sobre a mesa, mostrando as mensagens que tinha mandado. Mia, noiva do ano, você arrasou naquele palco, garota. Não se sinta culpada, é sua última chance de ser livre. Os olhos dela se arregalaram e ela tentou empurrar o celular de volta para mim. Ryan, você está levando isso a sério demais. É só tradição, sabe? Toda noiva merece uma noite selvagem. Tradição? Eu disse, com a voz subindo levemente. É isso que você chama? Porque para mim parece que você a incentivou o tempo todo. Tasha suspirou e se recostou na cadeira, cruzando os braços. Olha, eu não forcei ela a fazer nada, ok? Ela é uma mulher adulta, fez suas próprias escolhas. E você estava lá aplaudindo, retruquei. Você deveria ter cuidado dela, Tasha. Em vez disso ajudou ela a jogar fora tudo que construímos juntos. Ela revirou os olhos. Ah, por favor, não é como se ela não te amasse, foi só uma noite, vocês podem superar isso. Aquilo me tirou do sério. Bati a mão na mesa, fazendo-a se assustar. Superar isso? Você acha que posso simplesmente esquecer que ela dormiu com 3 caras porque você chama de uma noite só? Você é inacreditável. Ela olhou em volta nervosa, provavelmente preocupada com os outros clientes encarando. Tá bom, disse baixando a voz. Desculpa se passou dos limites, mas honestamente, Ryan, isso é entre você e Mia, não me envolva. Você já está envolvida, eu disse levantando-me. E acredite, Tasha, todos vão saber exatamente que tipo de amiga você é. Os olhos dela se arregalaram. O que isso significa? Você vai descobrir em breve, eu disse pegando meu celular e saindo. No caminho de volta ao resort pensei no que ela havia dito. Ela é uma mulher adulta, fez suas próprias escolhas. Por mais que eu quisesse culpar Tasha por tudo, ela tinha razão em uma coisa, Mia havia tomado sua própria decisão. Tasha pode ter incentivado, mas Mia não precisava seguir. Esse pensamento me revirou o estômago. Eu sempre vi Mia como essa pessoa divertida, despreocupada, mas agora percebi que ela era apenas irresponsável. Tasha pode ter sido o fósforo, mas Mia foi quem acendeu o fogo. Quando voltei para o chalé, comecei a rascunhar um e-mail. Eu ainda não estava pronto para confrontar Mia, mas queria garantir que Tasha não pudesse distorcer a história a seu favor. Anexei as capturas de tela e os vídeos ao e-mail e enviei para alguns de nossos amigos em comum, apenas aqueles em quem confiava para manter segredo até que eu estivesse pronto para contar a história completa. Não ouvi mais nada de Tasha depois daquele encontro, mas não me surpreendi. Ela provavelmente percebeu que não havia nada que pudesse dizer para consertar as coisas, e honestamente eu não me importava, ela não era mais meu problema. Meu próximo passo estava claro naquele momento, entrar em contato com os pais de Mia e expor tudo. Para você entender, a família de Mia sempre teve esse ar conservador antiquado que me fazia sentir constantemente julgado. Quando nos mudamos juntos há 3 anos, a mãe dela, Janete, agiu como se estivéssemos cometendo algum tipo de escândalo clandestino. Ela não dizia abertamente, mas os comentários constantes como você sabe, não é adequado morar junto antes do casamento, e o jeito que sempre parecia desapontada quando eu mencionava nosso apartamento, deixavam seus sentimentos bem claros. O pai dela, Henry, era mais calado sobre isso, mas ainda assim desaprovava. Ele resmungava sempre que o assunto surgia e dizia algo como, no meu tempo fazíamos as coisas de outra forma. Só quando Mia e eu ficamos noivos é que eles começaram a me aceitar. Assim que havia um anel no dedo dela, de repente Janete estava planejando chás de panela e Henry se oferecia para nos ajudar com a entrada de uma casa. Era como se eu tivesse passado em algum teste invisível. E agora eu finalmente era digno, mas depois de tudo o que aconteceu eu não podia guardar a verdade para mim. Mia tinha me traído e agora era a vez dela enfrentar as consequências, especialmente com os pais dela, que sempre foram tão convencidos sobre o quão perfeita e correta ela era. Eles sempre a apoiaram, emocional e financeiramente, já que eram meio ricos na época. As mensagens e ligações de Mia não tinham parado desde a minha conversa com Tasha. Ryan, por favor, me responde. Eu sei que você está chateado, mas precisamos conversar. Eu te amo. Por favor, não desista de nós. Cada mensagem me deixava mais irritado. Ela não tinha o direito de se fazer de vítima, ela fez suas escolhas. Eu não tinha respondido a uma única mensagem ou ligação, e não planejava responder, mas então Janete me mandou mensagem. Ryan, o que está acontecendo? Mia está um caco, por favor, me ligue, estamos preocupados.
Eu encarei aquela mensagem por um tempo antes de decidir que precisava fazer isso pessoalmente. Se alguém ia lidar com Mia, não seria eu, que fossem os pais dela. Eles sempre agiram como se soubessem melhor de qualquer forma. No dia seguinte, dirigi de volta para a cidade e fui direto para a casa de Janete e Henry. Eu não avisei a Mia que estava indo, mesmo sabendo que ela provavelmente enlouqueceria quando descobrisse. Quando Janete abriu a porta, seu rosto se iluminou com um misto de alívio e preocupação. Oh Ryan, graças a Deus você está aqui. O que está acontecendo? Mia está tão preocupada com você desde ontem. Henry estava sentado em sua poltrona de sempre na sala, folheando um jornal. Ele levantou os olhos quando ouviu minha voz. Ryan, disse assentindo, que bom que você está aqui, talvez você possa nos dizer o que está acontecendo. Entrei e me sentei no sofá impecável deles. Eu vim para contar a verdade, disse mantendo minha voz firme, vocês vão querer se sentar para isso. Janete parecia confusa, mas se sentou do outro lado de mim, apertando as mãos juntas. Henry se inclinou para a frente na poltrona, com as sobrancelhas franzidas. Peguei meu celular e abri a pasta com as provas. Mia tem mentido para vocês, eu disse, e para mim. O casamento acabou por causa do que ela fez na despedida de solteira. Janete engasgou. Do que você está falando? O que ela poderia ter feito de tão grave? Entreguei meu celular a ela. Assistam. Ela hesitou, olhando entre mim e a tela, depois apertou play. A expressão dela mudou de confusão para horror conforme o vídeo passava. Oh meu Deus! Ela sussurrou, com a voz trêmula. Isso não pode ser real. Me diga que isso não é real. Henry se levantou, o rosto vermelho de raiva. O que está acontecendo? Me deixa ver isso. Janete entregou o celular a ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Henry assistiu com o maxilar travado e as mãos segurando as bordas do celular com tanta força que pensei que ele poderia quebrá-lo. Isso foi o que ela fez, eu disse, minha voz calma mais firme. Ela não apenas me traiu, ela fez um espetáculo disso, e as amigas incentivaram o tempo todo. Janete enterrou o rosto nas mãos, soluçando, não acredito que ela faria isso. Henry andava de um lado para o outro na sala, com os punhos cerrados. Essa maldita garota, murmurou, nós a criamos melhor do que isso. O que diabos ela estava pensando? Ela não estava pensando, eu disse, e agora está tentando me fazer perdoá-la, mas para mim acabou. Achei que vocês precisavam saber a verdade, porque eu não vou limpar a bagunça dela. Janete levantou o rosto para mim, os olhos vermelhos. Ryan, por favor, você não pode simplesmente falar com ela? Talvez tenha sido um erro, talvez ela tenha sido pressionada. Ela não foi pressionada, eu disse cortando-a, ela fez suas escolhas, e eu não vou passar o resto da vida me perguntando se ela vai repeti-las. Henry parou de andar e apontou para Janete, é isso que acontece quando ela escuta aquela maldita Tasha em vez de nós. Eu te disse que Tasha era problema, eu te disse. Janete assentiu, enxugando as lágrimas. Deveríamos ter dito algo, deveríamos ter impedido ela de se mudar com você, talvez isso não tivesse acontecido. Eu quase ri da ironia. Vocês acham que eu ter me mudado com ela foi o problema? Perguntei. Vocês ficaram tão obcecados com o que é adequado que nunca viram o verdadeiro problema. Mia é imprudente, ela tem sido imprudente há muito tempo, e agora está pagando por isso. Henry se sentou novamente, balançando a cabeça, inacreditável, absolutamente inacreditável. Eu me levantei, olhem, sinto muito jogar isso em vocês, mas agora é problema de vocês. Ela provavelmente vai procurá-los por ajuda e vocês podem decidir como lidar com isso. Eu já tomei minha decisão. Janete agarrou meu braço quando eu caminhava em direção à porta. Ryan, por favor, não conte isso a mais ninguém, pense na vergonha para nossa família. Eu tirei meu braço suavemente, isso não é mais da minha conta, Janete, vocês terão que lidar com isso sozinhos. Enquanto dirigia de volta para o resort, senti uma estranha sensação de encerramento. Por anos os pais de Mia me olharam de cima, me tratando como se eu não fosse bom o bastante para a filha deles. Agora eles sabiam a verdade, a filha perfeita deles havia arruinado tudo sozinha. Mais tarde naquela noite recebi outra mensagem de voz de Janete. Ryan, aqui é a Janete, eu nem sei o que dizer. Henry e eu estamos devastados, confrontamos Mia e ela está completamente em pedaços, disse que não sabe como consertar isso, mas honestamente nós também não sabemos. Só quero que você saiba que estamos muito, muito arrependidos. Se algum dia quiser conversar, estamos aqui. Eu apaguei a mensagem. Mia que lidasse com os pais agora, eu já tinha terminado. Que ela se explicasse para eles, que eles juntassem os cacos.
Eu não era mais a rede de segurança dela, era hora de ela enfrentar as consequências de suas ações. Não demorou muito para que as rachaduras se espalhassem. Depois de soltar a bomba da verdade nos pais de Mia, decidi ampliar o círculo. Eu não estava sendo vingativo, ok, talvez um pouco, mas as pessoas precisavam saber quem Mia e o grupo dela realmente eram. Se eu não dissesse nada, eles varreriam para debaixo do tapete como se nunca tivesse acontecido, e isso não ia acontecer. A primeira pessoa com quem entrei em contato foi Raquel, uma das amigas mais próximas de Mia. Ela não estava no mesmo nível de caos que Tasha, mas esteve lá naquela noite. Ela participou, incentivou Mia e provavelmente achou que era tudo uma diversão inofensiva. Eu não ia dar passe livre para ela. Mandei uma mensagem curta: Raquel, eu sei o que aconteceu na despedida de solteira, tenho os vídeos e mensagens para provar, não finja que não sabe, precisamos conversar. Raquel me ligou em poucos minutos, a voz trêmula como se tivesse sido pega de surpresa. Ryan, que diabos é isso? De onde você tirou isso? Importa de onde eu tirei? Eu disse mantendo o tom calmo. Você estava lá, você viu tudo. Ela gaguejou um pouco antes de soltar. Eu não sabia que era tão grave. Ok, achei que fosse só um pouco de dança e flerte, eu não sabia. Você não sabia que ela desapareceu com 3 caras? Interrompi. Você não sabia que ela me traiu na frente de todos vocês? Raquel ficou em silêncio por um momento. Pensei que tivesse desligado, mas então suspirou. Olha, Ryan, me desculpa, eu deveria ter dito algo, mas não é como se eu pudesse impedi-la. Mia falava sobre como seria entediante casar com você e que queria uma última noite de diversão. Tasha foi quem a empolgou e Mia estava, bem, ela estava bêbada e foi junto. Eu quase ri. Foi junto? Essa é sua defesa? Ela não apenas foi junto, Raquel, ela fez essas escolhas, bêbada ou não, e você ficou lá assistindo. Raquel tentou recuar. Eu não achei que era da minha conta. Era da sua conta, rebati. Você é amiga dela, uma amiga de verdade teria impedido. Ela não tinha muito o que dizer depois disso. No fim da ligação, pediu desculpas de novo e jurou que conversaria com Mia. Eu não estava contando com isso. O próximo dominó a cair foi Tasha. Eu não precisei fazer muito, porque a essa altura os pais de Mia estavam em modo total de controle de danos. Janete e Henry devem ter caído em cima de Mia depois que saí da casa deles, porque no dia seguinte Mia me ligou mais de 20 vezes. Eu não atendi nenhuma. Então Tasha me mandou mensagem, e o tom dela estava longe de ser amigável. Ryan, que diabos você está falando para as pessoas? Mia está um desastre e agora todo mundo está agindo estranho comigo. Você precisa parar com isso. Eu não consegui evitar um sorriso ao ler aquilo. Tasha finalmente estava sentindo a pressão. Nem me dei ao trabalho de responder, deixei ela se contorcer. Mas a melhor parte veio quando Raquel abriu o bico para o resto do grupo de amigas. Raquel pode ter sido cúmplice no comportamento de Mia, mas não ia afundar junto com o navio. Ela começou a se distanciar de Mia e de Tasha, dizendo para quem quisesse ouvir que não sabia a extensão do que havia acontecido e que nunca teria apoiado se soubesse. No fim da semana, a história estava em todo lugar. Mia tinha passado de ser a noiva divertida para a para do próprio círculo social. Uma das amigas em comum, Chloe, entrou em contato comigo. Nós não éramos particularmente próximos, mas ela sempre tinha sido educada e respeitosa quando saíamos em grupo. A mensagem dela me pegou de surpresa. Oi Ryan, só queria dizer que sinto muito por tudo que você está passando, eu não fazia ideia de que Mia era capaz de algo assim, se precisar de qualquer coisa, me avise. Enquanto isso, Mia ainda tentava entrar em contato comigo. As mensagens tinham diminuído, mas não pararam totalmente. Ryan, eu sei que você está com raiva, mas precisamos conversar. Por favor, eu faço qualquer coisa para consertar isso, só me diga o que fazer. Era quase patético. Ela não estava pedindo desculpas porque se sentia mal pelo que fez, estava pedindo desculpas porque a vida dela estava desmoronando. Então Tasha e Mia finalmente tiveram a briga delas. Começou como uma discordância silenciosa, mas rapidamente se transformou em uma discussão completa. Tasha, cansada de ser culpada por tudo, disse a Mia, não haja como se eu tivesse te obrigado a fazer alguma coisa, você estava totalmente dentro, pare de se fazer de vítima. Chloe soube da briga e me mandou mensagem, Tasha e Mia não estão mais se falando, Tasha está dizendo para todo mundo que Mia a usou como bode expiatório, está uma confusão. Eu não pude deixar de sentir uma certa satisfação. Por anos Tasha agiu como se fosse intocável, manipulando pessoas e causando drama. A última vez que ouvi de Janete, Mia estava completamente em pedaços e lutando para reorganizar a vida.
No começo pensei que fosse apenas um impacto emocional, choro, súplicas, o de sempre. Mas conforme os dias passavam, comecei a ouvir fragmentos de conhecidos em comum sobre o quão ruim as coisas realmente tinham ficado para ela. Aparentemente, os pais de Mia, Janete e Henry, tinham chegado ao limite. Depois da nossa conversa eu sabia que estavam com raiva, mas não esperava que fossem tão longe quanto foram. Pelo que ouvi, Janete tentou colocar algum juízo em Mia depois que expus tudo. A resposta de Mia? Ela me culpou. Disse que eu exagerei, que deveria ter sido mais compreensivo e que não era justo eu arruinar a vida dela por um erro. Isso não caiu bem com Janete e Henry. Eles sempre se importaram com aparências. E ter a roupa suja da filha exposta para os amigos e familiares era o pior pesadelo deles. Quando perceberam que Mia não estava assumindo responsabilidade por nada, eles a expulsaram de casa. E não foi apenas uma ameaça, eles empacotaram as coisas dela, deixaram na varanda e disseram para não voltar até aprender a assumir a responsabilidade por suas ações. Conhecendo Janete, provavelmente ainda disse algo como: "Você é uma vergonha para esta família." Mia tentou ficar com Tasha, mas isso também não deu certo. Depois da briga delas, Tasha não estava exatamente disposta a deixá-la dormir no sofá. Tasha deixou claro que não queria estar envolvida na confusão e permitir que Mia ficasse com ela só pioraria tudo. Chloe me contou que Mia procurou algumas outras amigas, mas a maioria já havia se afastado. Raquel ignorou as ligações dela e as outras não queriam correr o risco de serem pegas no fogo cruzado. No fim da semana, Mia estava basicamente pulando de sofá em sofá, ficando onde conseguia um lugar temporário. O impacto financeiro atingiu-a ainda mais forte. Mia tinha um emprego confortável em um escritório, em uma empresa onde o pai a havia ajudado a colocá-la. Henry puxou alguns fios para conseguir a vaga para ela, e desde então ela vinha levando tudo no automático. Mas depois que os pais a expulsaram, Henry deixou claro que não ia mais protegê-la. Pelo que ouvi, o gerente de Mia já não estava satisfeito com sua ética de trabalho, ela já havia sido advertida por chegar tarde e enrolar nos projetos. Quando seu drama pessoal começou a vazar para o ambiente de trabalho, graças a boatos de conhecidos em comum, a empresa decidiu que ela não valia o incômodo. Ela foi dispensada sob o pretexto de redução de pessoal. Admito que quando Chloe me contou que Mia perdeu o emprego, senti um pouco de satisfação, não porque eu queria que ela sofresse, mas porque era outro exemplo de suas ações cobrando preço. Por anos ela se apoiou em outras pessoas para limpar suas bagunças, agora não tinha mais rede de segurança. Ouvi falar que Mia tentou entrar em contato com Janete e Henry de novo depois de perder o emprego. Ela apareceu na casa deles chorando e implorando para voltar, dizendo que não tinha mais para onde ir. Mas eles não cederam. A essa altura, Mia estava completamente sem opções, não tinha emprego, nem lugar para morar, nem amigos dispostos a ajudá-la. As mensagens e ligações dela para mim estavam cada vez mais desesperadas. "Ryan, por favor, fala comigo, eu não tenho mais ninguém, me desculpa por tudo, perdi meu emprego, minha casa, tudo. Eu sei que errei, por favor, me dá outra chance, eu faço qualquer coisa para consertar isso, só me diga o que você quer." Eu não respondi a nenhuma delas. Eu não ia deixar ela me manipular com culpa para ganhar outra chance. Ela fez suas escolhas e agora estava vivendo com as consequências. Um dos nossos amigos em comum, Eric, me deu uma atualização cerca de uma semana depois. Aparentemente Mia havia procurado ele esperando que a deixasse ficar em sua casa por um tempo. Eric, sendo o cara direto que é, a cortou imediatamente. "Ela está mal, cara", me disse. Chorava ao telefone dizendo que não sabia o que fazer, mas eu falei direto: "Isso não é meu problema." Eric não estava sendo cruel, apenas não ia deixar ela manipulá-lo da mesma forma que tentou comigo. Eventualmente Chloe me contou que Mia acabou alugando um quarto em um apartamento caindo aos pedaços do outro lado da cidade. Usou o resto das economias para pagar o primeiro mês de aluguel, mas além disso estava se virando como podia. Arranjou um bico em meio período em uma cafeteria, mas não era suficiente para cobrir as despesas. "Ela está mal conseguindo se segurar", disse Chloe. "Acho que nunca esteve tão embaixo." A parte que mais me surpreendeu foi a rapidez com que todos viraram as costas para ela. Por anos Mia tinha sido o centro do grupo de amigas, aquela que sempre organizava as festas e reunia as pessoas. Mas agora que era ela quem estava em apuros, ninguém queria ajudá-la. Tasha lavou as mãos completamente, "Ela não é mais minha responsabilidade." Raquel cortou laços de vez, "Não consigo lidar com o drama." Até Chloe, que tentou se manter neutra, eventualmente parou de falar com ela. Mia queimou todas as pontes que tinha,
e agora estava presa tentando reconstruir a vida do zero. Eu estaria mentindo se dissesse que não senti uma pequena satisfação em vê-la desmoronar, não porque eu queria que sofresse, mas porque provava um ponto: ações têm consequências. Mia passou anos contando com os outros para tirá-la do buraco, mas agora finalmente estava enfrentando a realidade de suas escolhas. Quanto a mim, eu estava seguindo em frente. Cada dia parecia um passo mais perto de deixar todo o drama para trás. Mia estava por conta própria agora, e honestamente, era exatamente onde ela precisava estar. Minha enteada gritou: "Você não é meu pai, eu vou fazer o que eu quiser na minha casa." Enquanto morava na minha, eu disse: "Tudo bem." Então eu esgotei o fundo universitário dela, disse para ela arrumar suas coisas e a vi perder a cabeça. "E aí, Reddit, eu já consigo ouvir, é por isso que você não se casa com uma mãe solteira, mas não é essa a história que estou aqui para contar." "Não é o que você pensa, deixe-me explicar como acabei nesse caos e o que aconteceu depois. Tenho 43 anos, homem, Dean, eu dirijo um caminhão de 18 rodas para viver e a vida me deu um jogo difícil logo cedo. Primeiro casamento, desastre total, descobri que eu era estéril, infértil como uma maçaneta, o que aparentemente deu à minha ex-esposa permissão para testar metade da vizinhança. Voltei para casa mais cedo, depois de 2 semanas na estrada, e a encontrei se divertindo com meu melhor amigo na nossa cama. Chique, né? O divórcio levou tudo que eu tinha, exceto meu caminhão e minha dignidade. Passei 3 anos vivendo como um monge, transportando cargas e reconstruindo minha vida milha por milha. E deixe-me dizer, foram anos bem sombrios, vivendo em paradas de caminhoneiros, tomando banho em banheiros de postos de gasolina, comendo apenas cachorros quentes e energéticos de posto, porque cada centavo ia para pagar advogados e dívidas. A estrada vira seu terapeuta quando você não tem para onde ir. Eu dirigia por Nebraska às 2 da manhã ouvindo rádio de conversa, pensando em como confiei completamente em 2 pessoas e ambas me traíram. Tive uma rota de Phoenix a Detroit que virou meu percurso regular, 26 horas de direção através do nada, deserto, fazendas, mais fazendas e depois cidades do cinturão da ferrugem que pareciam já ter desistido da vida. Era deprimente, mas era trabalho honesto. A pior parte não era a solidão, era lidar com despachantes que não conseguiam organizar nem um desfile de um carro e clientes que agiam como se você fosse um servo só porque entregava a carga deles. Lembro de um idiota em um armazém em Ohio que me fez esperar 4 horas para descarregar e depois ainda teve a cara de pau de reclamar que eu estava atrasado. Mas valeu a pena, cada milha era dinheiro no banco, cada entrega era prova de que eu ainda conseguia funcionar como um ser humano. No fim do segundo ano já tinha pago as dívidas do divórcio e começado a juntar dinheiro de verdade. No terceiro ano tinha o suficiente para dar entrada em uma casa, algo que era realmente meu e que ninguém poderia tirar. Foi então que conheci Marlene, em uma lanchonete de parada de caminhoneiros em Kansas. Ela trabalhava no turno da noite, criando sozinha sua filha de 15 anos, Haley, depois que o marido morreu em um acidente de construção. No meio do nada, 3 da manhã, e ela ainda era simpática com todos os caminhoneiros que passavam. Marlene era diferente, respeitosa, trabalhadora, não me tratava como uma carteira ambulante nem esperava que eu resolvesse todos os problemas da vida dela. Quando contei sobre minha infertilidade, ela não hesitou. "Filhos não são tudo", disse, "homens bons são raros." Namoramos por 2 anos antes de eu pedir ela em casamento. Mudei as duas para minha casa, uma bela residência de 4 quartos que eu havia comprado à vista depois do acordo do divórcio. Pela primeira vez em anos senti que tinha uma família de verdade. Marlene valorizava tudo o que eu fazia, nunca subestimou meu esforço e parecia realmente me amar pelo que eu era e não pelo que eu podia oferecer. Haley tinha 17 anos quando nos casamos, parecia uma garota decente, quieta, educada o suficiente, notas razoáveis. Eu não tentava substituir o pai dela, entendi isso, só queria ser uma influência masculina positiva e apoiar o futuro dela. Abri um fundo universitário, garanti que tivesse tudo o que precisava, coisas normais de padrasto. Mas havia sinais que não batiam, como o jeito de ser super doce quando a mãe estava por perto e me lançar olhares calculistas quando estávamos sozinhos, ou como esquecia de fazer tarefas simples mas nunca esquecia quando precisava de dinheiro para algo. Começou de forma sutil, esperava Marlene ir trabalhar e me aparecia com histórias de emergência escolar, sempre valores razoáveis, sempre urgentes, sempre com aquele ar de coitada que me fazia me sentir um idiota por duvidar. "Dean, estou tão envergonhada de pedir, mas esqueci de um projeto de ciências e preciso dos materiais hoje à noite ou vou reprovar. Você pode me emprestar $40? Vou te pagar com meu dinheiro de aniversário, prometo." E como um otário, eu entregava o dinheiro,
Porque é isso que você faz pela família, certo? Você ajuda quando alguém está em apuros. Só que essas emergências começaram a acontecer 2 vezes por semana. Ela era esperta, nunca pedia quantias absurdas, nunca insistia quando eu dizia não de vez em quando, sempre tinha explicações plausíveis. O verdadeiro sinal de alerta foram os amigos delas, Zoe e Shane, dois dos seres humanos mais inúteis que já conheci. Zoe era um desastre de cabelo rosa que falava como se tudo fosse um ataque pessoal à existência dela, e Shane era um músico de 19 anos que nunca havia trabalhado. Esses parasitas começaram a aparecer cada vez mais na nossa casa, comendo nossa comida, usando nosso Wi-Fi, tratando o lugar como se fosse o centro de lazer deles. Quando mencionei para Haley que talvez os amigos devessem contribuir com algo, nem que fosse só limpar a própria bagunça, ela fazia cara de ofendida. Eles estão passando por momentos difíceis. Dean, os pais da Zoe são super rigorosos e a família do Shane não entende a arte dele. Nossa casa é como um espaço seguro para eles. Espaço seguro, certo, mas parecia restaurante grátis e centro de entretenimento. Marlene apenas dava de ombros quando eu comentava: adolescentes precisam de amigos. Lembra como era nessa idade? Sim, eu lembrava como era nessa idade, também lembrava de respeitar a casa dos outros e não tratar adultos como empregados. Mas fiquei calado porque não queria ser o chato que não sabia lidar com comportamento adolescente normal. Além disso, Haley faria 18 em breve e achei que amadureceria ao atingir a maioridade e começar a pensar seriamente na faculdade. Eu estava errado, e estava prestes a descobrir o quão errado, quando os 3 sanguessugas decidiram testar até onde iria minha tolerância dentro da minha própria casa. O aniversário de 18 anos de Haley chegou e passou sem muito drama. Dei a ela um bom laptop para a faculdade, Marlene organizou uma festa agradável e por algumas semanas as coisas pareceram normais. Mas assim que ela se tornou legalmente adulta, algo mudou em sua atitude, como se tivesse passado de nível em um jogo e desbloqueado novos poderes. Os pedidos de dinheiro ficaram mais ousados, não apenas materiais escolares, mas peças de investimento para o guarda-roupa, rotinas premium de cuidados com a pele e assinaturas de tudo quanto é serviço. Quando eu hesitava, ela vinha com um discurso sobre como já era praticamente adulta e merecia independência. Não estou pedindo dinheiro para festas, Dean, isso é para o meu futuro, roupas profissionais para entrevistas de emprego, eventos de networking, construir minha marca pessoal. Mas a pior parte era como ela manipulava as emoções da Marlene. Se eu resistia a qualquer coisa, Haley fazia cara de choro e corria para a mãe reclamando que eu a tratava como criança e estava sendo controlador. Então Marlene vinha até mim com aquele olhar preocupado. Ela está tentando crescer, Dean, talvez devêssemos dar a ela um pouco de espaço para tomar suas próprias decisões. E como um idiota eu cedia, porque a última coisa que eu queria era causar problemas entre Marlene e a filha dela. Enquanto isso, Zoe e Shane praticamente moravam na nossa casa, apareciam depois da escola, invadiam a cozinha, monopolizavam a sala e agiam como se fossem os donos do lugar. Shane deixava a guitarra dele espalhada por toda parte e tocava os mesmos 3 acordes sem parar. Zoe usava nosso banheiro como se fosse o salão de beleza particular dela, deixando maquiagem e produtos de cabelo por todo lado. Eles pediam comida pelo aplicativo e simplesmente assumiam que eu pagaria, porque esqueceram as carteiras. Convidavam amigos sem pedir permissão, basicamente transformando a casa em uma comuna adolescente, e ainda ficavam até meia-noite em dias de aula, fingindo surpresa quando eu dizia que era hora de ir embora. Mas piorou. Esses 2 parasitas começaram a tratar minha casa como se fosse deles para tudo. Eu voltava de uma viagem de 3 dias e descobria que Shane tinha pegado emprestado meu bom jogo de chaves de soquete na garagem. Quando perguntei, ele agiu como se eu fosse o exagerado. Precisava arrumar a corrente da minha bicicleta. Cara, relaxa. Nenhum pedido de permissão, nenhuma menção de quando ia devolver, simplesmente pegava o que queria, como se fossemos colegas de quarto em vez de ele ser um convidado. Zoe era ainda pior, transformou meu banheiro do andar de cima no salão particular dela, tinta rosa de cabelo respingada nas paredes do chuveiro, maquiagens e frascos cobrindo todas as superfícies, aparelhos ligados por toda parte, o lugar cheirando a fábrica química. Quando mencionei isso a Haley, ela só deu de ombros. Os pais da Zoe não deixam ela pintar o cabelo em casa, ela só está se expressando. Ela pode se expressar em outro lugar que não seja meu banheiro, e pode limpar a bagunça também. Você está sendo dramático, Dean, é só tinta de cabelo, né? Tente explicar isso ao depósito de garantia quando as manchas rosas ficarem permanentemente gravadas no rejunte do chuveiro. Depois veio a situação da Netflix. Cheguei em casa e havia 6 dispositivos transmitindo ao mesmo tempo. Aparentemente, tinham distribuído nossa senha como doce de Halloween.
Quando troquei a senha, Haley ficou indignada dizendo que eu estava sendo controlador por causa de coisas bobas. Shane levava a roupa dele para lavar junto com a nossa, sem pedir, sem detergente, apenas agindo como se a máquina fosse propriedade comunitária. Nem separava as cores. Encontrei minhas camisas de trabalho manchadas de tinta, graças às camisetas fedidas da banda dele. Nossa, Dean está de mau humor, Zoe dizia alto bastante para eu ouvir sempre que eu pedia um mínimo de respeito. Shane completava, algumas pessoas realmente odeiam jovens se divertindo. Como se esperar cortesia dentro da minha própria casa fosse algum tipo de crime. E Haley apenas ria e dava de ombros, como se a falta de respeito fosse uma piada interna da qual ela não participava, mas não se importava de assistir. O limite quase chegou quando descobri que andavam mexendo nas nossas coisas. Não exatamente roubando, mas pegando emprestado sem pedir, joias da Marlene, minhas ferramentas, roupas, qualquer coisa que chamasse a atenção. Quando confrontei Haley, ela agiu como se eu fosse paranoico. Eles não estão roubando, Dean, amigos compartilham coisas, é isso que amizade significa. Amigos pedem permissão antes de pegar propriedade dos outros. Você está sendo dramático, eles sempre devolvem tudo. Foi aí que entendi, Haley estava treinando esses parasitas para me desrespeitar dentro da minha própria casa. Cada vez que eu deixava passar, estava ensinando que não havia consequências reais para me tratarem como lixo. Mas eu ainda não agi. Sabe por quê? Porque sou um homem adulto que pensa antes de reagir e ainda tinha esperança de que talvez fosse só uma fase, que Haley superaria isso quando começasse a faculdade e ganhasse perspectiva do mundo real. Eu estava dando chances para ela melhorar, porque é isso que os pais fazem. Pois bem, isso estava prestes a acabar. Quando termino a paciência, termino de vez, e aqueles 3 idiotas estavam prestes a me dar um motivo para acabar. A gota d'água veio em março. Marlene e eu estávamos fazendo turnos longos, ela estava cobrindo uma colega doente no hospital onde trabalhava como enfermeira, e eu fazia uma viagem rápida de ida e volta a Denver. Estaríamos fora de casa das 6 da manhã até mais ou menos 8 da noite. Na noite anterior, Haley tinha sido particularmente difícil com as regras da casa. Quando mencionei que os amigos dela precisavam limpar a própria bagunça, ela revirou os olhos e me deu aquele olhar que dizia que eu era o exagerado. Dean tem razão, disse Marlene, surpreendendo a nós dois. Esta é a nossa casa, não um ponto de encontro gratuito. Se seus amigos não conseguem mostrar o mínimo de respeito, não deveriam estar aqui. Seus amigos têm se aproveitado da nossa hospitalidade, continuou Marlene. Dean trabalha duro para sustentar esta família, e o mínimo que podemos esperar em troca é cortesia. Antes de sair para o trabalho na terça-feira de manhã, eu disse especificamente a Haley para não receber amigos em casa enquanto estivéssemos fora, não porque eu fosse controlador, mas porque adolescentes e casas sem supervisão são receita para desastre. Bom senso básico. Claro, Dean, só vou estudar e talvez ver alguns programas. Eu deveria saber melhor, deveria ter percebido aquele sorrisinho que ela tentou esconder. Voltei por volta das 7:30 da noite, exausto de brigar com o trânsito e lidar com um despachante que não conseguiria organizar nenhum pedido de almoço. Tudo o que eu queria era uma bebida, um jantar e talvez uma hora de silêncio antes de dormir. Em vez disso, estacionei na minha garagem e já sabia que alguém ia se ferrar. Carros por toda parte, música tão alta que eu sentia no peito mesmo do lado de fora da casa. Meu jardim da frente parecia estacionamento de delinquentes. E pela janela da sala eu podia ver corpos se movendo, como se fosse algum tipo de festa caótica de colegial. Entrei pela porta da frente em meio a uma maldita guerra, a música soava como alguém torturando um gato com uma motosserra. A sala estava lotada de adolescentes que eu nunca tinha visto, bebendo em copos vermelhos e tratando meus móveis como se fossem brinquedos de parque. Alguém tinha movido minha mesa de centro para abrir espaço para uma pista de dança, outro estava fumando, ou pior, não consegui identificar. A cozinha estava ainda pior, cada prato que eu possuía estava sujo e espalhado, caixas de pizza empilhadas nos balcões, copos vermelhos e garrafas suspeitas por toda parte, o chão pegajoso de bebidas e comida derramadas. E no meio de tudo, reinando como uma espécie de rainha, estava Haley, rindo com Zoe e Shane, completamente em seu elemento, sem a menor preocupação, até que me viu parado na porta. A expressão dela foi perfeita, pânico puro misturado com uma tentativa desesperada de fingir calma, como se agindo de forma casual eu não percebesse que ela tinha transformado minha casa em uma festa de fraternidade. Dean, você voltou cedo, disse com um grande sorriso falso, falando alto por cima da música. Estávamos só recebendo alguns amigos para estudar, certo?
Porque nada diz excelência como death metal em volumes que poderiam acordar os mortos. Desligue a música agora. Algo na minha voz fez a sala inteira silenciar. Você sabe aquele momento em que até adolescentes bêbados percebem que um adulto chegou ao limite absoluto? Pois é, aconteceu. Haley se atrapalhou com o celular tentando achar a conexão Bluetooth. O silêncio que seguiu foi quase pior que o barulho. 20 pares de olhos me encaravam como se eu fosse um monstro. Todo mundo fora agora. Dean, vamos, são só, começou Haley. Não você, eles. Fora agora. Foi como assistir baratas correndo quando você acende a luz. Os adolescentes pegaram celulares e jaquetas, murmurando desculpas ou desculpinhas, praticamente correndo para a porta. Em menos de 5 minutos só restávamos eu, Haley, Zoe e Shane em meio aos destroços da minha sala. Vocês dois, fora, apontei para os parasitas. Zoe ficou indignada, nós moramos aqui também. Não, vocês são convidados que passaram do limite. Fora. Shane tentou bancar o durão. Você não pode simplesmente nos expulsar, Haley nos convidou. Haley não é dona desta casa, eu sou, e estou desconvidando vocês permanentemente. Eles olharam para Haley em busca de apoio, mas ela apenas me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Talvez nunca tivesse mesmo. Depois que os parasitas foram embora cabisbaixos, restamos apenas eu e Haley em meio à zona de guerra que antes era meu lar. Antes de qualquer coisa, peguei o celular e comecei a tirar fotos, cada prova de que minha casa tinha virado um animal house. Sala com móveis deslocados e marcas de copos na mesa de centro, cozinha com pratos sujos empilhados e manchas misteriosas no chão, banheiro com papel higiênico desenrolado e vômito de alguém na pia. Por que as pessoas mentem, memórias se apagam e advogados adoram papelada? Se algum pai viesse reclamar que seu anjo precioso se machucou na minha casa, ou se a polícia aparecesse perguntando sobre bebida de menor, eu teria provas exatas do que aconteceu. Eu não ia deixar a estupidez da Haley ameaçar meu sustento. Limpe isso, eu disse depois de tirar as fotos. Dean, eu posso explicar, limpe isso. Ela começou a pegar copos e garrafas, movendo-se como alguém que finalmente entendeu que tinha pisado fundo demais, mas eu não tinha terminado. Quando sua mãe chegar, você vai explicar a ela exatamente o que aconteceu aqui, vai contar como desobedeceu deliberadamente uma instrução direta, convidou estranhos para nossa casa e deixou que destruíssem tudo enquanto nós trabalhávamos para te sustentar. Não era para ficar tão fora de controle, mas ficou, porque você não é responsável o suficiente para tomar boas decisões quando não há ninguém olhando, porque você não respeita esta casa, nem a mim, nem o trabalho que dá manter tudo isso. Foi então que ela começou, ok, tá bom, eu fiz, e daí? O que você vai fazer a respeito? Eu tenho o direito de me divertir, esta é a minha casa também e eu moro aqui. Eu olhei diretamente nos olhos dela. O que eu vou fazer a respeito? Sim. Não é como se você fosse me expulsar, porque você não pode. E pare de bancar de pai, você não é meu pai e nunca será, pare de me dizer o que fazer, eu não sou mais uma maldita criança. Ela cuspiu isso em alto tom, com atitude, provavelmente pensando que era o grande momento dela, o mic drop lendário. Movimento errado, princesa. Arrume suas coisas, Haley. O quê? Você tem razão, você é uma adulta, então parabéns, vai ter o pacote completo agora. O pânico nos olhos dela foi real. Não, espera, eu não quis dizer isso, vou limpar tudo, nunca mais vou trazer amigos aqui. Não. Você teve 3 anos para aprender respeito, e eu cansei de bancar o pai. É isso que você quer, não? Não, você é como um pai para mim, você não pode me expulsar, eu era, Haley. Eu a interrompi. Vamos deixar uma coisa clara, você não é minha filha e eu nunca tentei ser seu pai. Tudo que eu fiz por você foi por bondade, e você abusou disso. Então não discuta. Arrume suas coisas agora. Foi quando tudo explodiu de vez. Marlene chegou 20 minutos depois e encontrou Haley chorando no quarto, enfiando roupas em sacos de lixo. A casa estava limpa, eu tinha garantido isso, mas ainda dava para sentir no ar o rastro da estupidez adolescente. O que está acontecendo? Marlene perguntou, olhando de mim para o caos no andar de cima. Expliquei tudo. Ela ouviu sem interromper, mas eu podia ver que ia ficando defensiva conforme a história avançava. Dean, ela é só uma criança, crianças cometem erros. Ela tem 18 anos e isso não foi um erro, foi uma escolha. Ela escolheu desrespeitar nossa casa e nossas regras porque sabia que poderia se safar. E para onde ela deveria ir? Não é mais meu problema,
Ela quis agir como adulta, então pode resolver problemas de adulta. Foi quando ela apareceu no batente da porta, olhos vermelhos e desesperada. Mãe, por favor, diga a ele que eu posso ficar, eu prometo que vou me comportar. E Marlene imediatamente entrou no modo de proteção. Esse era o momento que eu temia, quando teria de decidir se era um marido com coluna ou apenas uma carteira com pulso. Dean, você não pode simplesmente expulsá-la. Ela é minha filha, meu único filho. O pai dela está morto. Você é a única figura paterna que restou e agora quer abandoná-la por causa de uma festa. Não é pela festa, Marlene, mas eu cansei do desrespeito. Chega. Mas ela tem sofrido desde que o pai morreu. Você sabe da terapia, dos problemas de adaptação, da depressão. Eu já sabia para onde isso ia. A chantagem emocional, a manipulação, a mesma coisa que Haley vinha usando comigo há anos. Em que ponto criança traumatizada deixa de ser desculpa e passa a ser apenas puro sentimento de direito? A voz de Marlene ficou mais aguda, mais desesperada. E então? Nós simplesmente a abandonamos? Viramos as costas quando ela mais precisa de nós? Isso não é quem somos, Dean. Isso não é quem você é. Você é melhor que isso. Melhor que o quê? Melhor que ter padrões. Melhor que esperar respeito dentro da minha própria casa. Você está jogando fora uma criança porque ela cometeu um erro. Não foi um erro, foi uma escolha. Mas ela estava só começando, sabia da minha história, das minhas fraquezas e estava prestes a usar tudo. Dean, seu próprio pai abandonou você quando tinha 16 anos. Você me contou o quanto isso te afetou, como jurou que nunca abandonaria uma criança da forma que ele abandonou você, e agora está fazendo exatamente a mesma coisa com Haley. Essa doeu. Ela tinha razão, isso me feriu por anos. Não é a mesma coisa. Não é? Uma figura paterna desistindo de uma adolescente porque ela é difícil, porque fez escolhas ruins. Como isso é diferente? Porque eu não sou o pai dela. Porque passei 3 anos tentando construir uma relação com alguém que me vê como um caixa eletrônico com privilégios de casa. Porque respeito é via de mão dupla e ela nunca me mostrou nenhum. Ela está confusa, Dean. O terapeuta disse muitas coisas, nenhuma delas incluía deixa-la desrespeitar você na sua própria casa porque está triste. Ponto. Marlene tentou outro ângulo. E nós? E o nosso casamento? Você está me pedindo para escolher entre minha filha e meu marido. Isso é injusto. Não se trata de escolher, trata-se de limites, trata-se de se você respeita minha autoridade dentro da minha casa ou se vai facilitar o comportamento dela porque é mais fácil do que lidar com o conflito. Não é isso que estou fazendo. Não é? Por 3 anos, toda vez que tentei impor limites, você me pediu para ser mais compreensivo, toda vez que ela me manipulou, você arrumou desculpas, toda vez que ela foi desrespeitosa, você culpou o trauma em vez de responsabilizá-la. Fui até meu escritório e comecei a tirar papéis, extratos bancários, registros de investimento, documentos do fundo universitário. Marlene me seguiu, cada vez mais agitada. O que você está fazendo? Fechando o fundo da faculdade da Haley. Dean, você não pode, esse é o futuro dela. Assista. Liguei para meu consultor financeiro. Sim, aqui é o Dean. Preciso liquidar o fundo de educação que abrimos há 3 anos, feche completamente e transfira tudo para minha poupança geral. Marlene me encarava como se eu tivesse perdido a cabeça. Isso é $18.000. 18.000 que investi porque achei que ela era família, mas no fim era só despesa. Não vou continuar colocando meu dinheiro em alguém que me trata como um cachorro. Ela cometeu um erro, a voz de Marlene subia. Pare, Marlene, eu terminei aqui. Você está destruindo o futuro de uma garota de 18 anos por causa de uma decisão ruim. Eu não estou destruindo nada, estou retirando meu apoio de alguém que nunca o valorizou. Foi então que percebi, não era mais só sobre Haley, era sobre se meu casamento ia funcionar, se Marlene me respeitava como parceiro ou se eu era apenas um provedor conveniente, esperado a tolerar qualquer coisa em nome da paz. Marlene, preciso que você entenda uma coisa, esta é a minha casa, eu pago a hipoteca, as contas de luz, seguro, manutenção, tudo. Eu acolhi você e sua filha aqui e sustentei ambas por 3 anos sem reclamar. Eu sei disso. Sabe mesmo? Por que neste momento você está me pedindo para continuar abrigando alguém que não tem nenhum respeito por mim ou pela minha propriedade, alguém que acha que regras não se aplicam a ela? Ela é minha filha, Dean. E eu sou seu marido, e esta é a minha casa. E eu estou te dizendo que sua filha não é mais bem-vinda aqui. O silêncio se estendeu, pesado bastante para quebrar costelas.
Ela estava processando, talvez pela primeira vez, que aquilo não era uma negociação, era eu estabelecendo um limite e esperando que ela o respeitasse. E se eu não puder aceitar isso? Perguntou em voz baixa. Então você pode ir embora com ela, respondi. Eu não vou te impedir. As palavras ficaram no ar como uma sentença de morte. Ela me encarou, talvez me vendo claramente pela primeira vez, não como o de impaciente e complacente que sempre se dobrava para agradar todo mundo, mas como um homem que tinha chegado ao limite e estava preparado para fazer valer seus limites, custe o que custasse. Você escolheria essa briga em vez do nosso casamento? Eu escolheria o respeito próprio em vez do casamento. A escolha é sua, Marlene. Respeite minha decisão sobre minha casa ou vá embora. Ela ficou parada por um momento, eu podia ver que estava pesando opções, calculando custos, tentando achar algum meio-termo que deixasse todos de cabeça erguida. Não havia, eu tinha me certificado disso. Finalmente ela sentiu, ok, Haley não pode ficar. Do andar de cima ouvimos uma porta bater e o som de alguém perdendo completamente a cabeça. Haley estava ouvindo e percebeu que a mãe tinha escolhido o casamento em vez do conforto da filha. 20 minutos depois ela se foi, 2 sacos de lixo cheios de roupas, um laptop e o pouco de orgulho que ainda não tinha se esvaído pela garagem. Sem endereço de encaminhamento, sem informação de contato, sem promessas de manter contato. Marlene chorou naquela noite, eu assegurei enquanto ela lamentava o relacionamento que achava que tinha com a filha, mas ela não me pediu para mudar de ideia e eu também não ofereci. Algumas lições só podem ser aprendidas da forma mais difícil. A casa ficou diferente sem Haley, silenciosa, limpa, realmente tranquila. Aquela tensão constante que eu carregava simplesmente evaporou da noite para o dia. Não havia mais amigos aleatórios aparecendo, nem sessões de manipulação disfarçadas de emergências, nem desrespeito sutil disfarçado de atitude adolescente. Marlene sofreu nas primeiras semanas, ainda colocava 3 pratos na mesa do jantar ou pegava lanches da Haley sem pensar, depois ficava olhando para o telefone como se fosse ligar, mas nunca ligou, e eu a respeitei por isso. Algum arrependimento? Perguntei uma noite, cerca de um mês depois. Ela pensou por um longo tempo. Lamento que tenha chegado a esse ponto, mas não me arrependo de ter escolhido nosso casamento. Mesmo que ela nunca mais fale com você. Ela é adulta. Se não consegue entender que o que você fez foi justo, então não está pronta para fazer parte de uma família que funciona com respeito mútuo. Foi nesse momento que eu soube que tinha me casado com a mulher certa, não porque ela me escolheu em vez da filha, mas porque entendeu que permitir comportamento ruim não é amor, é covardia. Depois comecei a receber informações. Descobri mais tarde, por conexões em comum, que Haley estava ficando na casa da família da Zoe. Aparentemente isso durou cerca de 2 semanas antes de os pais da Zoe a expulsarem. Então ela tentou na casa do Shane, mas os pais dele não deixaram nem passar a noite. Diziam que acabou em um apartamento caindo aos pedaços com 3 colegas de quarto, trabalhando em um restaurante por salário mínimo mais gorjetas, sem carro, sem fundo universitário, sem rede de segurança, apenas a realidade batendo de frente. Os detalhes que chegavam pintavam um retrato de alguém aprendendo lições duras rapidamente. Uma colega de Marlene viu Haley no supermercado comprando apenas macarrão instantâneo e manteiga de amendoim, a típica dieta de quem conta cada dólar. Ela parecia exausta, cabelo preso em um coque bagunçado, usando a mesma camisa de uniforme por 3 dias seguidos porque não podia pagar roupas de trabalho suficientes. O gerente acabou tendo que chamá-la de lado por causa de crises de choro durante os turnos. Clientes estavam reclamando da garçonete chorosa que parecia não dormir havia semanas. Haley estava tendo dificuldades em acompanhar os pedidos, derrubando pratos, esquecendo solicitações simples, o estresse de estar completamente por conta própria aparecia em tudo o que fazia. Mas aqui vem a parte realmente boa. Lembra daqueles amigos leais que tratavam minha casa como um resort particular? Pois é, estavam prestes a dar a Haley uma lição sobre como é a amizade de verdade quando o dinheiro acaba. Primeiro foi Zoe, a doce Zoe de cabelo rosa que sempre tinha uma emergência mas nunca uma solução. Acontece que ela pegou emprestado $300 do primeiro salário da Haley, dinheiro que ela precisava desesperadamente para o aluguel. A história foi uma ladainha de que os pais estavam ameaçando colocá-la para fora se não contribuísse com as despesas da casa. Haley, ainda pensando que aqueles parasitas se importavam com ela, entregou um dinheiro que não podia perder. Surpresas, Zoe gastou com uma nova tatuagem e maquiagem de grife. Quando Haley pediu o dinheiro de volta, Zoe se fez de ofendida. Achei que éramos amigas, amigas se ajudam. Depois foi Shane, o músico que nunca encontrou uma responsabilidade que não pudesse evitar.
Esse convenceu Haley a emprestar seu velho Honda Civic para um show muito importante que ia mudar a carreira dele. Você sabe, a mesma carreira que consistia em tocar 3 acordes mal tocados enquanto esperava que os outros financiassem sua visão artística. Ele pegou o carro numa sexta prometendo devolver no domingo. Na segunda, nem carro, nem Shane, nem resposta a mensagens ou ligações. Descobriu-se que nosso aspirante a astro do rock tinha dirigido até um festival de música a 3 estados de distância, estourado o motor e simplesmente abandonado o carro, deixando o único meio de transporte da Haley parado num estacionamento com o motor destruído e uma pilha de multas não pagas. Quando ela finalmente o encontrou, ele deu de ombros, disse que o carro velho não era culpa dele e que talvez da próxima vez ela devesse comprar algo decente. Enquanto isso, os colegas de apartamento dela circulavam como abutres. Esses 3 desconhecidos que ela achou no Craigslist começaram a pedir dinheiro extra toda semana, para compras, contas de luz, produtos de limpeza. De alguma forma tudo virava responsabilidade da Haley porque ela era novata e precisava provar que era legal. Eles comiam sua comida, usavam seus produtos de higiene e ainda faziam-se sentir egoísta quando pedia para repor o que tinham usado. O verdadeiro toque final de mestre. Tanto Zoe quanto Shane sumiram da vida da Haley no segundo em que ela não podia mais oferecer benefícios gratuitos. Sem mais casa para dormir, sem mais comida para roubar, sem mais dinheiro para pedir emprestado. De repente Haley não valia mais o tempo deles. Zoe foi para a internet reclamar sobre pessoas tóxicas e dinheiro. Shane escreveu letras sobre amigos falsos que valorizam coisas em vez de conexão. A ironia era perfeita. Com o passar das semanas, Marlene começou a ouvir notícias de que Haley estava realmente tendo dificuldades, trabalhando turnos duplos para pagar aluguel e mantimentos, comendo comida barata para esticar o orçamento. Devemos ajudá-la, Marlene perguntou uma noite. A ajudar com o quê? A aprender que ações têm consequências? Ela está tendo uma aula avançada disso agora. Quero dizer financeiramente, só o suficiente para se estabilizar. Se você quiser mandar dinheiro da sua conta pessoal, é sua escolha, mas nada das nossas contas conjuntas e nada que volte para mim. Ela queimou essa ponte completamente. Marlene nunca mandou dinheiro, acho que percebeu que resgatar Haley só reiniciaria todo o ciclo. Essa é a coisa sobre facilitar, parece amor, mas é o oposto. 2 meses se passaram sem uma palavra, sem ligações, mensagens de texto, contato em redes sociais, nada. Era como se Haley tivesse simplesmente desaparecido de nossas vidas. Honestamente, eu estava bem com isso. Então, uma noite, Marlene recebeu uma mensagem de texto de Haley. Ela quer se encontrar com você, disse Marlene, me mostrando a tela. Diz que quer se desculpar e conversar sobre algumas coisas. Ela se ofereceu para pagar o jantar. Pagar, a garota que gastava meu dinheiro como se fosse limitado, estava oferecendo pagar o jantar. Ou tinha aprendido algo, ou estava armando outra tentativa de manipulação. De qualquer jeito, eu estava curioso o suficiente para descobrir qual aceitei encontrá-la em um restaurante de rede casual. Marlene foi comigo. Quando entrei e a vi sentada em um canto, mal a reconheci, as roupas boas tinham sumido, substituídas por básicos do Walmart, nada de maquiagem profissional, sem acessórios caros. Ela parecia cansada, mais velha, como alguém que vinha trabalhando duro só para sobreviver. O celular tinha a tela trincada dentro de uma daquelas capinhas baratas de posto de gasolina, unhas lascadas, mãos ásperas, tudo nela gritava quebrada. Quando me viu, levantou-se, nervosa, apenas exausta, e algo que podia ser humildade. Dean, obrigada por vir. Sentei-me diante dela, estudando seu rosto. Você queria conversar, converse. Ela soltou o ar como se estivesse prendendo a respiração há semanas. Eu te devo um pedido de desculpas, de verdade. Tratei vocês dois como lixo, agi como se sua casa, suas regras, seu dinheiro, nada disso importasse. Achei que era intocável, que você nunca teria coragem de seguir em frente. Eu estava errada. Inclinei-me no banco da cabine. E agora estou trabalhando 60 horas em um emprego que odeio, presa a colegas de quarto que me tratam mal, andando para o trabalho. É diferente quando não há ninguém para te salvar quando você estraga tudo. Eu achava que você era fraco porque não brigava comigo toda vez que eu fazia birra, ela continuou. A maioria das pessoas teria me expulsado no primeiro mês. Marlene falou então, voz calma mais firme, eu te amo, Haley, você é minha filha, mas você queimou toda a boa vontade que tínhamos. Haley assentiu, eu entendo. Não espero voltar para casa, não espero dinheiro, só queria que vocês soubessem que agora eu entendo,
Que sinto muito e que vou provar que aprendi alguma coisa com isso. Jantamos quase em silêncio depois disso. Quando ela foi ao banheiro, Marlene me perguntou: o que você acha? Acho que ela aprendeu algo, a questão é se vai manter quando as coisas ficarem mais fáceis. Quando a conta chegou, Haley pegou antes que qualquer um de nós pudesse alcançar, pagou em dinheiro, provavelmente metade do salário da semana, mas não hesitou nem fez cena. Ao nos levantarmos para ir embora, deslizei um envelope pela mesa. Era um cheque. Haley ficou confusa. 2.000? Não, Dean, não posso aceitar isso. Você pode, disse eu friamente, mas aqui está o acordo. É isso, o último centavo que você vai receber de mim. Use para um carro, escola, aluguel, não me importa, mas não volte pedindo mais porque não vai haver. Estou fazendo isso apenas pelo bem de sua mãe. Era o suficiente para resolver os problemas imediatos, comprar um carro barato e confiável, pagar alguns meses de aluguel, talvez comprar roupas decentes de trabalho. Mas não era suficiente para deixá-la confortável, não era o bastante para fazê-la relaxar ou parar de trabalhar. Era exatamente a quantidade de corda para se puxar para cima ou se enforcar. A mão dela tremia quando pegou o cheque, olhou entre mim e a mãe, provavelmente tentando entender qual era a pegadinha. Você se sustenta daqui para frente, eu disse. Ela assentiu lentamente. Eu entendo. Obrigada, muito obrigada. Marlene finalmente falou: nós não somos seus inimigos, mas também não somos sua rede de segurança. Você nos mostra respeito, recebe respeito. É o único caminho daqui para frente. Os olhos de Haley se encheram de lágrimas, mas ela se controlou, guardou o cheque no bolso como se fosse ouro. Eu vou provar, obrigada por uma última chance. Saímos juntos, mas não como uma feliz reunião de família, mas como 3 pessoas que finalmente colocaram os termos de um contrato por escrito. Na calçada Haley hesitou. Mãe, Dean, eu realmente sinto muito. Nós ouvimos você, eu disse, agora nos mostre. Ela sorriu, depois foi para um lado e nós para o outro. E foi isso, sem grandes discursos, sem abraços calorosos. Termos estabelecidos, contas encerradas. 6 meses depois, ela usaria o dinheiro para comprar um carro usado e confiável e colocar o resto em aulas de faculdade comunitária, trabalhando para pagar os estudos. Finalmente está aprendendo que o mundo não gira em torno dela. E isso eu chamo de uma vitória para todos.